Olá, bem-vindos para essa videoaula. Vamos trabalhar com R e vamos verificar como importar dados de planilha, como anexar dados, como visualizar informações da estatística descritiva, média, mediana, quartiza, etc. Como fazer um gráfico boxplot, como trabalhar correlação e regressão, e teste de comparação de duas médias. Aqui vamos utilizar o teste T. Bom, então, começando com importar os dados de uma planilha, os nossos dados aqui estão em uma planilha, pode ser do Excel, pode ser qualquer uma. O que eu preciso fazer é selecionar os dados. Eu selecionei aqui até onde eu quero, até o dado de número 30, Ctrl C. Então, as informações sexo, peso, altura da turma A, IMC da turma A, peso da turma B, que são duas turmas, A e B, e eu tenho essas informações. Já selecionei, já dei Ctrl C, e agora vou aqui no R, escrever o meu comando para importar esses dados. Meu comando é esse aqui, eu crio um nome para essa minha série de dados, eu chamei de EX1, depois eu coloco o sinal de igualdade, coloco o comando de fazer a leitura, que é esse read.delu, e agora as informações. Eu abro parênteses, dentro do parênteses eu coloco a informação de onde estão os dados. Eu disse aqui que os dados estão no clipboard, ou seja, na área de transferência do computador, que vem entre aspas, uma vírgula, separando da segunda informação. A segunda informação está dizendo que as casas decimais são separadas por vírgula, e escrevo dessa forma, DEC igual, e a informação está aqui entre aspas, vírgula. E a terceira informação é que eu quero que importe com o cabeçalho. Então, read igual true. Se não quisesse, eu colocaria read igual false. Então, nesse caso, true. Os dados, quando eu dou enter, os dados já foram puxados para o R. Vamos apenas verificar se os dados vieram. Então, eu vou digitar o EX1, que é o exemplo 1, e ele trouxe aqui os dados, está aqui aluno, sexo, peso, altura, tudo certinho aqui. Aqui nós temos os cabeçalhos, e abaixo dos cabeçalhos nós temos os valores que estavam lá na planilha anterior. Então, nesse caso, eu preciso anexar esses nomes, cada nome desse a cada coluna. Para isso, eu vou utilizar a função attach. É somente isso aqui, eu escrevo attach, e o nome da série de dados, entre parênteses, ele já achou os dados, já está tudo certinho. Bom, agora nós podemos ver algumas informações dessas, como eu falei lá em cima, da estatística descritiva. Eu vou pedir aqui um sumário, e o comando é somente esse, eu escrevo isso aqui, summary, e entre parênteses eu escrevo o nome da série de dados, lembrando sempre que esse EX1 foi o nome que eu dei aqui em cima, EX1. É o exemplo 1. E ele já me informou aqui, ó, informações de aluno, aqui não interessa muito, mas com sexo ele contou 16 homens, 14 mulheres. Aqui está o resumo do peso da turma A, altura da turma A, IMC da turma A, as mesmas coisas para a turma B. Vou só empreender aqui um pouquinho para comentar sobre o que é que ele coloca aqui. O valor mínimo 39 quilos, a turma, o aluno que pesava menos pesava 39 quilos, o que pesava mais pesava 94 quilos. O primeiro quartil aqui, ou seja, aquele valor que divide 25% dos valores mais baixos da turma, então 25% da turma pesa até 52 quilos. A mediana é aquele valor que separa metade da série de dados, então metade dos alunos pesavam menos de 55,5 quilos e metade da turma pesa mais do que 55,5 quilos. Aqui nós temos a média e aqui nós temos o terceiro quartil que representa 75%, separa 75% dos dados. Ou seja, 75% da turma pesa menos de 66,75 quilos e 25% restante pesa mais do que 66,75 quilos. Bom, aqui nós temos, no sumário já dá todas essas informações, já prontinhas aqui, já podemos fazer discussões sobre isso. Nós podemos visualizar isso aqui na forma de gráfico. Para isso, nós podemos pedir um boxplot. Eu vou pedir um boxplot
desses dados aqui, do IMC, Índice de Massa Corpórea, da turma B, que são esses dados relativos aqui, todos esses, 23, 17, etc. Então vou pedir, é muito simples, o comando é apenas boxplot, eu peço boxplot e entre parênteses eu digo qual é a coluna que eu quero esse boxplot. E aqui ele já fez para mim, está aqui o boxplot. Aqui nós temos o menor valor, aqui o primeiro quartil de 25%, aqui a mediana, terceiro quartil e o maior valor. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, só para a gente verificar isso. O menor valor é esse aqui, 9, o maior valor é 35, primeiro quartil 18,45, a mediana 21,65 e o terceiro quartil 25,80. Aqui está uma representação gráfica do que a gente tem nesse resumo aqui. Algumas coisas nós podemos calcular mais do que o que tem aqui. Então, como tem interesse de calcular a variância e desvio padrão, então a variância simplesmente eu vou colocar var e entre parênteses a coluna que eu tenho interesse de calcular a variância. Nesse caso aqui eu pedi a variância do IMC da turma A, que é desses dados aqui, ou seja, a variância desses dados aqui. Então vamos lá. Quando eu escrevo var e entre parênteses a coluna que eu quero, já calculou a variância para mim. Vou calcular o desvio padrão. O desvio padrão é simplesmente o SD. Então, mesma forma, só coloco SD, coloco o título da coluna que eu quero calcular, ele já calcula para mim. Bom, isso daqui são essas informações. Podemos calcular agora, que é o que nós vamos fazer, é a correlação entre duas variáveis. Será que a altura interfere no peso? Pessoas mais altas são mais pesadas ou vice-versa? Então podemos fazer esse cálculo também. É um cálculo de correlação, saber se existe uma correlação entre isso. A fórmula é muito simples. Eu vou verificar a correlação de altura e peso. É só escrever cor. Escrever aqui mesmo. Cor. E entre parênteses, as duas séries que eu quero verificar. Então, queria ver a correlação da altura da turma A com o peso da turma A. Então, eu escrevi realmente isso. Cor, altura. Eu escrevo do jeito que está lá, né? Vírgula, peso, A. Então, é isso aqui. A correlação me deu 0,1311. O valor de correlação, ele varia de 0 a 1, sendo positivo, e 0 a menos 1, sendo negativo. Sendo mais próximo de 0, a correlação muito fraca, e sendo próximo de 1, a correlação forte. Então, nesse caso de uma correlação fraca, praticamente a altura não interfere no peso dos alunos. Vamos verificar isso em um gráfico. Eu vou fazer para isso um gráfico de regressão. Não vou entrar em detalhe em regressão, vou fazer o gráfico fazer a regressão apenas para a gente poder construir o gráfico. Então vamos lá, colocar o comando aqui para regressão. O comando é esse aqui, lm, e eu vou colocar dentro do parênteses o que eu quero. Peso da turma em função da altura da turma. Nesse caso aqui tem uma diferença que a gente sempre vai usando vírgula, mas nesse caso eu vou usar um tio, porque eu quero peso em função da altura. E isso que veio antes aqui da igualdade, esse que parece um nome esquisito e tal, fui eu que criei esse nome, eu posso botar o nome que eu quiser aqui. Eu botei esse nome porque, seguindo a lógica, regressão de peso, altura da turma A, mas pode colocar o nome que quiser aqui, sem problema nenhum. Ok, então já foi. Quando eu fiz isso e dei Enter, ele já calculou. Para eu saber o resultado disso aqui, eu vou apenas colocar esse nome e ele vai me informar. Então, quando eu coloco aqui, ele já me mostrou aqui é o resultado da regressão, onde nós temos os valores para altura, né? Vou colocar na fórmula da altura e aqui o intercepto. Mas não vou entrar em detalhes aqui, apenas
utilizei isso para poder plotar o meu gráfico. Então, para plotar o gráfico também, um comando bem simples, é somente esse plot e as variáveis que eu tenho interesse, altura e peso. Bom, aqui está o gráfico plotado. Então, as pessoas que mediam 1,50 m tiveram aqui, isso aqui são os pesos das pessoas, aqui 1,60 m está aqui os pesos, 1,70 m está aqui os pesos. Eu vou pedir aqui uma linha de tendência para que eu possa verificar isso. Nós já vimos aqui, cadê aqui, que a correlação foi baixa. Nós vimos aqui que a correlação foi de 0,3111, ou 13%, né? Vou pedir uma linha de tendência aqui somente para eu verificar como é que está essa. Aqui está a linha de tendência. E eu vou pedir novamente a correlação somente para a gente lembrar a correlação aqui. Aqui a correlação 0,1311, uma correlação bem baixa. Vamos agora um outro exemplo. Aqui outro exemplo agora com peso do IMC da turma A, peso e o IMC da turma A. Então vou fazer a mesma coisa. Agora eu chamei aqui o comando é esse aqui, né? LM, e eu quero o IMC da turma A em função do peso da turma A. Eu chamei esse nome aqui porque ficou mais fácil para mim. Regressão de peso IMC da turma A. Ele já fez. Eu vou só chamar esse nome novamente para a gente verificar os resultados da regressão. E aqui já estão os resultados da regressão. E eu vou pedir para o R plotar para mim o gráfico. Aqui está o gráfico. A gente pode ver aqui. A medida, isso aqui são a nuvem de pontos. À medida que aumenta o peso aqui, também aumenta o índice de massa corpórea da turma A. Vou pedir aqui uma linha de tendência. É somente escrever aqui Adline e o nome dessa regressão que nós criamos aqui, né? Chamei Reg PIMCA. Colocou aqui a linha de tendência e eu vou verificar a correlação. Da mesma forma, bem simples, cor, abre parênteses e coloca as duas variáveis de interesse, que é o peso da turma A e o índice de massa corpórea da turma A. Deu uma correlação de 0,9438 a 94,38%. Uma correlação forte, como a gente está vendo aqui, a tendência realmente. À medida que aumenta o peso, também aumenta o índice de massa corpórea. Bom, agora vamos verificar a comparação entre duas variáveis. Vamos utilizar... Opa, aqui, Ctrl E. Vamos utilizar o teste de comparação de variáveis, utilizar o teste T, porém, antes de testar se as variáveis são iguais ou se são diferentes, nós temos que verificar, aliás, antes de fazer o teste T, teremos que verificar se as variâncias são iguais ou são diferentes. Vamos comparar o índice de massa corpórea da turma A com o índice de massa corpórea da turma B. Então, vou verificar os dados dessa coluna com os dados dessa coluna. Eu quero saber se tem diferença a turma A e a turma B com relação ao índice de massa corpórea. Bom, eu vou ver agora, por curiosidade, nas variâncias. Então, como nós temos feito var e a variável de interesse, que é o índice de massa corpórea da turma A, deu 32, e vou verificar da turma B, também aqui deu 31,52. Então eu quero saber se essas duas variâncias aqui são iguais ou se são diferentes para poder informar no teste T. Então vamos lá. É muito simples o comando, é só eu peço, o comando é var.teste e as duas variáveis de interesse, que é índice de massa corpórea da turma A e índice de massa corpórea da turma B. Levantamos as hipóteses H0 que elas são iguais, a hipótese H1 que elas são diferentes, e o teste aqui da variância, nós vamos tomar a decisão a partir do valor de P aqui.
Se o P for menor do que 0,05, menor ou igual a 0,05, eu digo que elas são diferentes. E se o P for maior do que 0,05, nós dizemos que elas são iguais. E o que é que significa esse 0,05? É um erro que nós aceitamos. Um erro de 5% a 0,05. Então, menor do que 0,05, diferentes. Maior do que 0,05, iguais. Como o valor de P deu maior do que 0,05, eu vou considerar que as variâncias são iguais. E agora eu já posso fazer o teste T. E nesse teste T eu tenho que colocar essas informações. Então vamos ver aqui qual é o comando para o teste T. O comando para o teste T é simples aqui. T teste, é só isso. E entre parênteses eu vou colocar as informações. Minhas variável de interesse é o índice de massa corpórea da turma A, comparar com o índice de massa corpórea da turma B, aqui separado por vírgula. E vou dar a informação que eu calculei antes. A igualdade das variâncias, octavo var, ponto igual, true, ou seja, é verdade. Se não fosse iguais, eu colocaria false. E aí vamos ver a informação aqui. A mesma coisa, levantamos as duas hipóteses, H0, que o índice de massa corpórea em média da turma A é igual ao da turma B, ou então que eles são diferentes. Vamos verificar o valor de P aqui. Mesma coisa, se o valor de P for menor ou igual a 0,05, eu digo que as médias de índice de massa corpórea da turma A e turma B são iguais. Aliás, se for menor ou igual a 0,05, eu digo que eles são diferentes. E se for maior do que 0,05, eu digo que eles são iguais. Então, nesse caso aqui, nós verificamos que o valor de P deu maior do que 0,05 e podemos aceitar que, apesar das médias da turma A ser 23 e 23,7 e da turma B ser 22,4, estatisticamente eles são iguais. Aqui nós temos os comandos que nós utilizamos. 1, 2, 3, 4, poucos comandos aqui, bem simples. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que aproveitem os resultados dessa aula. Obrigado e até a próxima.